Bem-vindas à nossa oficina hoje com a Thaís. Quero lembrar que está sendo gravado, tá? Essa oficina está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois lá no YouTube, no nosso canal. Então, sejam bem-vindas. Vamos lá, Thaís? Vamos. Muita coisa importante para falar da tua experiência com a fibromialgia aqui na Synergy, né? Um Sim, antes, um depois. Então, fique à vontade para compartilhar a tua experiência aqui com a gente. ok. Bom, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui me conhecem, né? Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga e também orientadora aqui na Synergy Place. Então, vou começar pelo título, né? Que eu coloquei Fibromialgia da dor extrema para a liberdade. Porque é exatamente isso que eu sinto, né? Depois que eu vim para a Synergy, é isso que eu sinto, essa liberdade. Então, vou falar um pouquinho para vocês do decorrer de todo esse processo, tá? Então, a fibromialgia, o que que é a fibromialgia, né? Ela é uma doença incapacitante e existe um estigma para o doente, né? Uma negação. E essa negação existe, inclusive, para os médicos. E o enfoque é frescura, são problemas psicológicos. Eu ouvi isso muitas vezes, né? Então, como que começou todo esse processo em mim? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos e eu estudava piano. E eu passava muitas horas sentada. E era uma tortura para mim. Eu não aguentava, chorava de dor, né? E sempre aquilo vindo como frescura, como não quer estudar, não está afim. E eu morava no interior. Então, diante desse quadro de extrema dor, a minha família buscou especialista em coluna, né, num grande centro, e o que foi constatado foi um pequeno desvio, mas sem justificativas para tanta dor. Você veja, já vem desde lá, né, essa coisa do estigma, mas não foi diagnosticado e nem falado em fibromialgia. As consequências disso, para mim, né, aos 15 anos, eu deixei o piano. E a partir daí, as dores ficaram mais intensas e outros sintomas apareceram associados à fibromialgia, mas sem o diagnóstico, e que somente hoje são atestadas como consequência dela. Por exemplo, o pânico, que eu já fiz uma oficina aqui, falei sobre, ele está associado à fibromialgia, né? Enxaquecas, muita enxaqueca, medos, doenças intestinais, ansiedade, insônia. Então, olha o pacote que vem junto com uma doença como essa, né? Então, com 15 anos, começaram as enxaquecas e elas me deixavam sem condição de fazer absolutamente nada por uns 3 dias, né? Eu não podia com claridade, com odores, com voz alta, eu não conseguia ficar em pé. Muitas vezes, alguém da família, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu ficava ruim no trabalho e alguém da família ia me buscar, levava direto para o hospital, onde eu tomava injeções intravenosas à base de morfina, e aí eu apagava por 2, 3 dias. Isso me acompanhou até há uns 7 anos atrás, tá? Claro que, à medida que o tempo foi passando, existia um espaçamento entre uma crise e outra. Mas eu diria para vocês que de 15 em 15 dias eu tinha uma crise dessa, né? E a fibromialgia sempre atuante no sentido da dor. Também eu encontrava muita dificuldade de me submeter a coisas muito simples e corriqueiras que faz parte da nossa vida.
Por exemplo, ir ao dentista, eu anestesia, ou não pegava, ou eu não conseguia, a dor era muito grande. Fazer uma mamografia, e isso a gente tem que fazer, né, durante a nossa vida. Então, exercícios, embora esses exercícios eu só parei nos últimos períodos de dor. Por que que eu não parava? Apesar das dores crônicas e intensas, eu fazia exercício num dia e passava uma semana com dor, né? E eu não parava porque eu tinha consciência que eles produziam endorfinas que inibe a irritação, o estresse, a ansiedade e tem um efeito analgésico sobre o corpo. Então, enquanto eu aguentei, eu toquei o exercício físico, apesar da dor. Porém, há uns 7, 8 anos atrás, eu precisei deixar do exercício também, porque as dores eram insuportáveis. Canseira extrema, insônia, enrijecimento muscular. Eu não conseguia fazer o exercício, mesmo tendo mudado para o Pilates, que é uma coisa muito mais leve, né? E que cuida da coluna. Então, nas crises fortes, onde a dor ficava potencializada porque eu tinha fibromialgia. Tomar banho era um sofrimento. A água da ducha doía na minha pele. Então, imagine, gente, o que é uma vida com fibromialgia, né? E só quem tem sabe o tamanho da dor, né? As pessoas que estão à nossa volta traz como frescura, como exagero, enfim. E aí, numa certa altura da minha vida, eu comecei a minha busca, né? Primeiro eu busquei médicos de muitas especialidades, inclusive neurologista, além de exames complexos de cabeça, coluna, e eles não encontravam nada. Então, olha que interessante, né? Um pequeno desvio, um pouquinho de bico de papagaio, mas nada que fosse tão grave. E durante toda essa trajetória de dor, não existia um acolhimento, nem de mim para mim mesma e nem das pessoas que estavam à minha volta. Então, como eu era considerada doente e fraca, né? E, na verdade, eu não tinha força para reagir a essas dores. Não tinha força, por mais que eu quisesse, eu não conseguia. Aí, inicialmente, aqui na Synergy Place, eu fui sentindo aos poucos, através da sintonia com o essencial, a força para lidar com as dificuldades, que até então, para mim, era desconhecida essa força. E através da prática, eu fui sentindo a cada dia esta força brotando em mim, sendo acordada, né? Porque a força, ela está aí, ela precisa ser acordada. E foi desvelando para mim muitas características e posturas diante da vida. E uma delas foi a vítima. Então, apareceu uma vítima em mim, né? As feridas que geravam a situação de viver com dor para defesa, né, gente? A dor funcionava como uma defesa, mais a minha história de vida, mais consequências, mais o sistêmico, me levava a criar um caminho de sobrevivência. E essa vítima era para eu conseguir sobreviver mesmo. Hoje, e somente hoje, eu vejo dessa forma, né? E como que foi para mim ficar frente a frente com isso? Não foi fácil, né? Intimamente, quando isso começou a vir à tona, eu sentia discordância, irritação. Eu chegava a pensar, né? Ninguém tem a dor que eu tenho para ficar falando que eu sou uma vítima. E até eu me voltava internamente contra a Synergy. Quantas vezes eu tive vontade de sair daqui, um processo de raiva muito grande.
que já era o começo da cura, né, gente? Eu busquei a orientação, pude compreender isso, claro que não foi fácil, né? Mas aqui na Synergy, ela me levava a uma clareza inequívoca. Tudo que acontecia comigo aparecia com a vítima junto. Não tem como esconder, às vezes nas aulas a gente ouve, né? Não dá para pôr embaixo do tapete. E não precisa ninguém falar nada para nós. O próprio trabalho aqui, a nossa dedicação, a nossa prática, faz com que essas características acabem vindo à tona. O fluxo mostra. Mas à medida que eu fui me permitindo, para mim essa palavra é uma palavra-chave aqui nesse trabalho, né? A gente faz toda uma alimentação, toda uma conexão, mas a permissão é importante. E à medida que eu fui dando essa permissão, as causas profundas ligadas à dor foram sendo trabalhadas. E, muitas vezes, de forma inconsciente. Com o tempo, as dores foram tendo um espaço maior entre uma crise e outra. E essa síndrome é muito séria porque ela é silenciosa, ela não apresenta alterações orgânicas. Acredita-se que a origem seja fatores psicológicos e que estejam esses fatores associados à sua ocorrência, né? Então, uma outra coisa que eu acho importante trazer aqui, né? Como as feridas nos tomam. A minha mãe foi depressiva por uma vida toda. E isso me assustava muito. Eu tinha pavor, medo de me tornar depressiva, e eu excluía isso, eu negava totalmente e lutava contra, né? Aqui também, através do fluxo, da permissão e de muita determinação, eu consegui olhar para essa história e começar a fazer um acolhimento, né? Um pouco antes da minha entrada na Synergy, eu busquei especialistas na área de reumatologia e neurologia. E só aí, gente, não faz muito tempo, é que realmente foi diagnosticada a fibromialgia. E como que foi feito esse diagnóstico na ocasião? Como não aparece nada físico, eles têm, um dos médicos falou para mim, entender toques. Então, são toques, e através desse toque em determinadas regiões, dependendo do nível da dor, caracteriza a fibromialgia. E aí foi deixado claro que o que eu tinha era fibromialgia. E ambas as áreas me recomendaram remédios para dor, remédio para depressão, remédio para insônia, para ansiedade e etc. Então, era um pacotinho na mão para tomar de manhã, de tarde, de noite, cada vez que aparecesse a dor. E eu me encontrava num estado de total desespero, eu comecei a tomar, né? E isso coincidiu também com o falecimento do meu pai, então houve uma junção que potencializou toda essa dor, né? E eu engordei 10 quilos, gente. Foi muito rápido, assim, questão de 4 meses, eu engordei 10 quilos e não tinha quase alívio da dor, sabe? E após isso, ao constatar tudo isso, um dia eu tomei a decisão de parar com tudo e buscar uma outra alternativa. E aqui na Synergy, à medida que eu fui me fortalecendo, a sincronicidade também começou a acontecer. Então, como eu percebo, antes da Synergy, eu me deparava com médicos recomendados, excelentes, mas vinha uma carga gigantesca de remédio para mim, né? E através dessa sincronia,
algumas soluções começaram a ser apresentadas. Então, eu encontrei um médico que ele trabalhava com restrição de glúten e lactose, além do jejum intermitente, como um processo de início de cura da fibromialgia, né? E eu entrei de cabeça nisso, sabe? E antes de encontrar esse médico, gente, eu lembro que teve um dia, é como se eu tivesse chegado no fundo do poço. Eu ajoelhei e fiz uma oração pedindo orientação, sabe? E encontrei esse médico e comecei o processo. Desculpa, eu fico emocionada. Hoje eu percebo, e foi acontecendo muito rápido a de peso e a diminuição da dor. Então, hoje eu percebo que as dores aparecem, mas elas são infinitamente menores. Eu não posso dizer que eu ainda tenho fibromialgia. Não, eu não tenho fibromialgia. E eu percebo que é quando eu permito que esse alinhamento é feito, né? Então, as dores aparecem, mas não com aquela intensidade. E quando elas aparecem, é muito breve. A percepção daquilo que está me tomando, do que está vindo à tona, e a mudança de postura faz com que o processo seja mais rápido. E eu percebo também que eu não valorizo a dor. Então, no começo das aulas aqui, eu não falava do benefício, eu falava só da dor. A Cláudia que eu diga, né? Falava só da dor, que eu não aguentava essa transição. E isso foi mudando, né? A partir do momento que eu não valorizo a dor, e sim o que ela me mostra através do fluxo, a solução vem em seguida, gente. E algumas vezes não exige uma ação prática minha. Só de olhar para isso, só, né? Porque isso é gigante. Eu enxergo e valorizo a solução e não a dor e todos os sintomas, né? Então, aqui com a prática da fórmula, eu percebo que ao tocar esse lugar, eu posso viver com tudo que ele me oferece, né? Ou seja, a mudança de energia, a mudança de frequência, de vibração, me levam para a solução. E muitas vezes a dor nem aparece. É como se eu assumisse o meu lugar, aquele que todos nós temos direito, né? E que a separatividade, as identificações, o campo eletromagnético fraco acabam por impedir esse acesso, né? E isso, para mim, todo esse processo é muito claro. E como é que foi a percepção sobre a cura? A minha cura foi espontânea, né? Pois não fazia parte dos meus propósitos essenciais. É tão interessante, né, gente? Porque hoje eu me pergunto como algo que me incapacitava, assim como o pânico, podia não ser o top dos meus propósitos. Na verdade, aqui também existia uma conformidade interna, de que não havia uma solução. Então, eu tenho que viver com isso, né? Era como se fizesse parte da minha vida. E como que eu percebi, então, diante da proposta de fazer essa oficina sobre a fibromialgia, eu percebi que estava curada e que não existia mais dor. Então, veja a importância de nos disponibilizarmos para isso, né, gente? Porque, com certeza, algumas pessoas que vivem esse processo vai tomar conhecimento e também vai poder percorrer esse caminho de cura, né? Às vezes eu preciso estar diante de algo difícil, como era para mim fazer uma oficina, né? Falava-se em oficina, eu me escondia atrás de mim, porque falar em público para mim sempre foi bastante difícil, né? E essa oportunidade, enfrentar essa dificuldade, me trouxe a oportunidade de ver que eu estava curada da fibromialgia.
Então, realmente, é uma liberdade, né? Viver sem dor. Eu diria para vocês que hoje eu sou mais alegre, eu tenho mais disposição, eu me tornei muito menos reclamona com relação a tudo e me dei a oportunidade de começar a viver plenamente. Eu voltei a fazer exercícios físicos em academia, então eu faço exercício saltitando, porque, meu Deus, que coisa boa, eu faço o meu exercício e não fico 2 semanas de cama. Então, essa foi a minha experiência da cura da fibromialgia e viver com liberdade. Para mim é isso. E uma gratidão Excelente. imensa, né? Uma gratidão imensa, não tem tamanho. Sim, sim. É muito emocionante te ouvir. Não consigo nem imaginar o que você passou. Essa é a verdade, né? Acho que é como você falou, só quem tem sabe. Sim, E me chama atenção, não sei os demais aqui, mas me chama atenção a força do vitimismo, né? Como você falou. sim, Quanto se consome energia ali nessa direção, digamos assim. E como as coisas vão se invertendo conforme você vai fortalecendo a essência, né? Como esse trabalho acontece de forma espontânea sim, e quanta força tem nessa sobrevivência, né? Para poder, não adianta a gente querer lutar contra isso também, né, Thaís? Você vê que primeiro você teve que se fortalecer, que é isso o caminho da Synergy. é. Se E, fortaleça para poder, as coisas vão acontecendo no seu tempo, né? e tinha uma busca, né, Cláudia, em todos os sentidos, no sentido terapêutico, físico, psicológico, emocional, tudo. E hoje, para mim, é tão claro, né? Que ferramenta maravilhosa que nós temos aqui. Sim, A prática da fórmula traz essa força, essa compreensão. Então, talvez eu já tivesse tudo encaminhado e faltava essa força, essa esse energia, recurso interno, não é está tão recursos identificado. internos mesmo, né, Thaís? Sim, Desvela recursos internos que a gente já tem à disposição. sim, a conexão proporciona isso, né? É. E aí, como você falou, esse, essa junção multidisciplinar, porque você em potencial pleno, como a gente chama aqui, e com profissionais da mesma direção e sentido, né, como você falou da sincronicidade, realmente ocorre, tudo caminha para uma outra direção. Sim, e eu percebo bastante a diferença, né? Porque eu ainda estou tratando, digamos assim, as sequelas que essa fibromialgia deixou, né? E como vem o médico certo para mim, Cláudia? Muito menos, tá? Hoje eu diria que eu tenho acompanhamento com um médico e de algo assim totalmente inovador que eu não sei nem explicar como eu fui parar nesse médico. Então, e que paz de espírito que dá isso para gente, né? Eu posso ficar tranquila que daqui a pouco vem a solução. Não preciso mais me apavorar tanto, né? Há uns 15 dias atrás eu tive bastante dor no pé, fiquei preocupada a princípio, né? Porque já fiz cirurgia dos pés. E ao mesmo tempo me veio, calma, é um trabalho do fluxo. E incrível, porque passou. O que será que estava sendo trabalhado, né? Então, eu percebo que essa certeza dá tranquilidade para a gente permanecer e continuar com esse trabalho. Sim. Esse aprendizado da permissão que você falou, né? Sim, A gente ainda não se dá conta do quanto luta contra o fluxo, né? Tá aí, se você quer colocar ali nas mensagens o nome do médico, acho que a Márcia solicitou.
Ah, tá, do médico que eu trabalhei É, com glúten, lactose, que foi o início. isso. Aham. Ok, Aham, coloca aqui, pode digitar aqui na lateral, tá ok. que aí as pessoas que estão aqui que quiserem. Sim. É o Dr. Juliano Pimentel, gente. Ele é super ativo, eu vou pôr o nome aqui. E- É super ativo nas redes sociais, tá? Para vocês terem uma ideia, eu nem cheguei a fazer consulta com ele. Eu segui as indicações via internet, participei de lives, ele respondeu algumas questões minhas, comprei livros, né? E fui fazendo, porque é muito simples as três coisas que ele me indicou. Sim, aham, Então, ele tem, deve ter uma filosofia, né? Uma prática, né? e ele trabalha muito, ele é um médico que ele tem uma visão holística mesmo, não é aquela coisa do médico, né? Tanto que ele abandonou a medicina. Sim. Incrível a história dele. Então, Márcia, eu não sei se o seu caso é fibromialgia, mas se for, isso me ajudou bastante e estar aqui também, né? E sim, você é paciente da Helenise. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, sobre isso? Eu estou disponível. Thaís, eu queria agradecer muito pela tua coragem em compartilhar essa experiência que tu teve, que é tão transformadora, assim, fala de muita disponibilidade interna. E eu queria perguntar se tu chegou a colocar nos teus propósitos resolver as causas da fibromialgia, ou se sustentando, né, nutrindo a tua força interna, de repente tu foi percebendo os benefícios, para entender um pouquinho, que eu também vejo que às vezes, mesmo que a gente não coloque para um propósito, a gente vai tendo cura de coisas que a gente nem imaginava que eram possíveis aqui nesse caminho, né? Sim, Thay. Eu coloquei nos meus propósitos genericamente. Eu nem mencionei a palavra fibromialgia, enxaqueca, não. Resolver questões de saúde. E eu mexia pouco com ele, eu confesso. Então foi algo espontâneo mesmo, né? Através do meu trabalho aqui dentro da Synergy. Foi espontâneo. Eles estavam lá, mas de uma forma muito genérica. E eu fui tomando consciência aos poucos, né? É, aqui, Thaís, eu que te acompanhei, você é uma pessoa que se dedica muito, tanto para a educação quanto para a prática da gestão. Sim, Então, essa espontaneidade acontece por conta da tua dedicação em querer ver. A gente cansa de falar que o fluxo não faz tudo sozinho. Ele precisa da permissão da pessoa para fazer. Enquanto a gente está com fechado, com o olhar cego, ele vai dando sinais do caminho. Então, a Thais é uma pessoa que participa de todas as atividades aqui, intensamente. Não é pouco, não. Ela é extremamente dedicada no que ela faz. e o dia que Então, eu vejo que um propósito não está caminhando, eu chego a fazer 3 aulas de gestão. não é uma coisa que ela deixa ao léu. Ela fala, eu quero, ela está comprometida com o processo dela. E a gente percebe pela evolução. Eu conheço a Thaís muito antes até do Carlos, né? Do que eu conheci o Carlos. Então, eu conheço a Thaís há muito, mais de 10 anos. E o que ela está falando é verdadeiro. Então, é muito importante, gente, a dedicação para aquilo que você quer. Se você, como ela falou, às vezes a gente não coloca nem na gestão, a gente simplesmente, por quê? Porque o vitimismo está muito forte. A gente quer, mas não quer ao mesmo tempo. Então, quando a gente começa a participar e apoia esse desvelar daquilo dos impedimentos, é muito importante. Não, a gente não pode participar de forma passiva de um processo de voltar para casa. Não tem como. Você vai ficar, vai chegar um momento que você vai ficar parada no tempo. E é assim mesmo, porque vai pedir essa coisa ativa tua, né? Como a Márcia falou. É legal a Márcia que pediu.
É legal participar da Synergy, exatamente o que a Thaís está falando. Procure tua força interna, a resolução das causas de origem da fibro. Porque a fibro é um sintoma. Ela é considerada uma doença, mas todo mundo sabe que não tem cura para a ciência. Ela é um sintoma. Então, quando você procura as causas, né, através de um processo como o da Synergy, ele é muito importante. E tem a ver, Thay, com o que você colocou, que significa que as causas de todos os nossos problemas, todos, né, desde financeiro, físico, a gente não tem acesso muitas vezes, que são traumas, né? Porque eu li um pouquinho sobre a fibra e fala sobre esses traumas, né, Thaís? Como você falou, tem causas que estão ocultas. Então, quando você mexe numa causa lá atrás, que a Synergy traz esse benefício, né, de mexer na origem de problemas, você desconstrói um monte de outras coisas ligadas à profissão, ao físico, ao emocional, mexe em tudo. Então, quando você está fazendo tua gestão, você pode perceber isso. Algo aqui liberou na origem. Por isso que é importante a participação. Porque você se torna um fazedor, um realizador ativo diante da tua vida. E isso faz toda a diferença. A gente não está esperando nada cair do céu, nada de uma postura infantilizada, passiva, mas como posse, propriedade e responsabilidade. E eu vejo a Thaís exatamente assim. É uma pessoa que desde o início ela está comprometida com ela está comprometida, mesmo não sabendo, acho, né, dos benefícios, né, Thaís, que é feito tanta coisa, mas ela estava, uma coisa que eu posso, assim, assinar embaixo estou comprometida com o meu caminho, até porque ela é uma buscadora, né, desde que eu te conheço, acho que até o que uniu a gente foi ser uma buscadora, né? Sim. E as feridas vão sendo trabalhadas, né, gente? Porque o que nos leva, por exemplo, o que me levou para um processo desse, traumas com feridas profundas. E às vezes as pessoas me perguntam, né, mas o quê? E, gente, às vezes não é claro. Né? E não importa o quê, importa a liberdade que eu estou sentindo, né, de poder ter uma vida prazerosa, eu diria até, sem aquela dor constante, sem o pânico, né? E quando eu fui conversar sobre a oficina com a Cláudia, eu falei, mas Cláudia, eu vou fazer oficina só sobre dor, né? Então, aquela preocupação do que iam pensar. Mas é verdade, gente, isso fazia parte, né? Então, como é bacana a gente ter essa oportunidade aqui, que está aberta para todos, né? Inclusive para alunos, de falar desse mérito, né? De receber tudo que está disponível para nós. É muito bom. É isso aí. E são recursos que a gente já tem, né? Sim. Não tem nada novo, entre aspas. O novo é o nosso desvelar-se deles. E nem que alguém de fora vai dar, é só a gente acessar. Precisa ser ativo nessa busca. Sim. É um autoconhecimento, né? É autotransformação, autocura, é um processo de volta para casa, realmente, como a gente chama aqui. Mas alguém tem alguma pergunta para a Thaís? Eu vou falar uma coisa que o Carlos sempre fala também. Se não tem perguntas das duas umas, ou eu fui muito clara, ou então acho que fui clara, né? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui disponível. E agradeço imensamente a oportunidade, tá, Cláudia? A oportunidade Eu que te através da agradeço. de todas vocês que estão aqui, né? E que estamos todos os dias, né, juntos. É tão importante essa participação, como eu estava falando, porque quando alguém te ouve, vê que é possível. Sim. Por isso que a gente fala que a gente caminha junto. Porque só quando a gente ouve o outro é que a gente começa a colocar em xeque as nossas crenças. E é possível, sim, a liberdade, né? Vou usar o termo que você usou, tá? A liberdade. Tá ok, então.
Você quer colocar o telefone para ela, Thaís? Coloco sim. Uhum. Aí a Márcia já entra em contato com você, que acho bem bacana, bem importante. Então, acho que é isso, né, Cláudia? É isso. Gente, eu quero agradecer a presença também de vocês. Thaís, muito obrigada, tá? Pela tua coragem de estar aqui e pela tua coragem do compromisso que você tem com você, que é admirável. Sim. Obrigada eu, Cláudia, também por tanto apoio nos momentos que eu precisei. Não, a realização é plena tua. Gente, obrigada, viu? Bom dia para todas. Até logo mais. Tchau, tchau.